E depois fundos, as entidades de previdência 6%, pessoas jurídicas não financeiras 2%, pessoas físicas diretamente, aí é basicamente o Tesouro Direto 0,5%, investidores não residentes, ou seja, estrangeiros, 5,56%. Ou seja, um conjunto de instituições financeiras compram a nossa dívida. Isso significa que a dívida ela é de propriedade exclusivamente dos banqueiros, de uma forma geral, do sistema financeiro? Não. Significa que eles compram os títulos, muitas vezes, como é em geral o caso dos fundos de investimento, em nome de clientes, pessoas físicas, cidadãos, que aplicam ali os seus recursos. Então, o detentor final de um título público é a própria sociedade. Evidentemente que parte importante é das próprias instituições financeiras. Os bancos aqui, aquilo que eles têm que não é de fundo de investimento, não necessariamente significa que é o capital deles, né? Muitas vezes eles tomam empréstimos em vários lugares e aplicam em títulos públicos, que é uma das aplicações, enfim, que eles podem fazer, assim como aplicam em bolsa, assim como aplicam as mais variadas em renda variável, né? E outras formas de aplicação. O resultado, e essa aqui eu não quero me estender muito, porque eu imagino que haja perguntas em que eu possa auxiliar, enfim. Passar para a próxima planilha, que mostra a evolução dos ratings do Brasil. Há muitas pessoas, dentre as quais eu me incluo, que entendem que as agências de rating elas não foram muito felizes no último período no mundo. Mas, mesmo assim, não deixa de ser importante de ressaltar que o Brasil, mesmo no momento de maior crise internacional, ele passou a ter o que se chama de grau de investimento, né? Ou seja, o Brasil passou a ter uma avaliação positiva das três principais agências de rating do mundo, a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's, e a última delas, no caso a Moody's, deu esse upgrade agora, recentemente, depois da crise internacional. Nós achamos isso importante. Por quê? Porque é uma demonstração do tipo de reação que o mercado tem aos fundamentos do Brasil testados numa crise real, ou seja, quando aconteceu de fato uma crise internacional de proporções, recentemente, o Brasil se demonstrou capaz de vencê-la com grande tranquilidade. Isso não aconteceu em muitos países. 19 países tiveram rebaixamento de classificação de risco nesse período. 19. Houve 30 mudanças de tendência para negativo, não necessariamente o rebaixamento, né, mas o outlook, eles chamam, e 5 de positivo para estável. Ou seja, o Brasil foi um dos países, né, que teve o melhor desempenho do ponto de vista das agências de rating, e nós achamos que isso não deixa de ser um reconhecimento, mesmo que a gente também possa ser crítico a essas agências do ponto de vista de como elas trabalharam no período. Por fim, o Brasil também, segundo o Instituto Internacional de Finanças, que faz uma avaliação da relação, da transparência com os investidores, com a sociedade, do ponto de vista das práticas, ele lidera entre os emergentes a classificação. A nota máxima que é dada por esse instituto é de 38 pontos, e o Brasil tem esta classificação, ou seja, ele é considerado um país com transparência do ponto de vista da sua gestão de dívida, e isso é uma vitória não só da Secretaria do Tesouro, quanto do Banco Central. Eu tentei aqui fazer uma apresentação sumária, porque sei que há muitos pontos que os deputados talvez queiram aprofundar, e estamos aqui com essa intenção de dar esclarecimentos, já mandamos muitos esclarecimentos por escrito, mas basicamente o que eu queria colocar é que o Brasil hoje vive um momento importante, peculiar, no qual
a sua relação dívida-PIB tem uma tendência declinante, fortemente declinante, e que o Brasil hoje, em função das melhorias da gestão da dívida pública, ele tem a opção de definir a sua política monetária a partir daquilo que ele acha que é correto do ponto de vista de inflação, a partir daquilo que ele acha que é correto do ponto de vista da melhor política monetária. Não é o lado fiscal que pressiona a dívida pública e que pressiona a taxa de juros. Por que isso? Porque o lado fiscal ele foi sendo equacionado. Nós passamos a ter um gerenciamento de prazos mais longos, de um perfil mais adequado, de tal forma que o Brasil, o ano passado, por exemplo, quando houve momentos de muitas turbulências, várias vezes a Secretaria do Tesouro Nacional simplesmente não fez leilão, cancelou o leilão, ou fez em valores muito pequenos, ou seja, ela não pressionava o mercado, não era em função disto que a taxa precisava subir, né? E isto é muito importante. Então, muitas vezes a gente considera que o resultado primário, seja o fato do Brasil economizar, gastar um pouco menos do que ele arrecada e diminuindo a sua dívida, é necessariamente algo que não constrói uma maior independência do Brasil. Eu acho o contrário, eu acho que constrói uma grande condição hoje de autonomia maior, né? E esta autonomia maior, ela se verificou agora, ou seja, teve uma grande crise internacional e o Brasil pôde vencê-la, na minha opinião, com bastante positividade. Então, para introduzir esses meus comentários, obrigado. Muito obrigado.